Senhor, meus queridos amigos, líderes dos juvenis, jovens e adolescentes, você aluno, você que está acompanhando aqui no nosso canal Rota 146, subsídios da Escola Bíblica Dominical da classe dos juvenis. Eu sou o Romilson de Andrade e hoje nós vamos estar tratando da aula de número 7, a importância da comunicação. Só lembrando, que nós pulamos a lição de número 6 por causa da nossa 33ª Conferência Missionária. E com certeza, se você quiser ser abençoado com conteúdo muito bom, palavras maravilhosas e edificantes, você pode conferir no nosso canal os demais vídeos, aqui mesmo no Rota 146. Bom, e como eu tenho certeza que esses conteúdos dos podcasts, dos subsídios, dos cultos que são gravados edificam a sua vida, edificam o seu lar e também te ajuda a crescer no conhecimento da palavra de Deus, a gente pede que você curta esses vídeos, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a gente, até para o YouTube, a própria plataforma, divulgar mais esse conteúdo. E o nosso intuito é crescer e multiplicar na palavra de Deus, através do evangelismo, do conhecimento da palavra de Deus, e você pode ser esse agente que pode nos ajudar. Inclusive, e faz relação com o tema da nossa aula, a importância da comunicação. Nós vamos entender hoje por que tornar as coisas comuns é importante, que é o significado de comunicação. Comunicação é uma palavra que vem do latim, comunicare, que significa tornar comum. Como você, através daquilo que você expressa, da sua imagem, da sua fala, do seu comportamento, a gesticulação, o que você veste, o que você come, com quem você anda, tudo isso comunica quem você é, o que você deseja, o que você tem por objetivo. Por isso que nós veremos a importância de nós sermos pautados pela palavra de Deus, que o nosso intuito final é comunicar Cristo em nossa vida, comunicar a palavra de Deus. Para isso nós precisamos conhecê-la e vivê-la. Então, o texto sugerido para a nossa aula está em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 13, que diz assim: comunicai aos santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. É importante dizer comunicar com o santo nas suas necessidades, ou seja, esteja disposto a ajudar as pessoas, esteja disposto a perceber a necessidade delas e seguir a hospitalidade. Quando alguém precisar de você, esteja disposto não só a tornar comum aquilo que você precisa, mas saber interpretar, saber entender aquilo que os irmãos precisam. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, ainda no livro de Romanos, no capítulo 12. Agora nós leremos do versículos 9 ao 21, que diz assim: o amor de Deus não seja fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui é até interessante a gente expor, antes mesmo de a gente dar continuidade, falar dos 4 tipos de amor, Pelo menos a gente costuma ensinar que existem 4 expressões de amor em grego, a qual ela se distingue pela finalidade. Nós temos o amor fraternal, o amor de amizade, o amor de Deus, o que é mais conhecido, o amor ágape, o amor entre parênteses, que é o amor storge, o amor entre casais, o amor eros, e esse amor de amizade, amor fraternal, que é o amor filéu. No caso, nós precisamos amar uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, a ideia do amor é eu preferir ao outro em relação a mim mesmo, não em relação a detrimento a mim mesmo, ou seja, eu vou me menosprezar por causa do outro, mas é como se você considerasse o outro como uma extensão de você, o que você faria a si, aquilo que você tem preferências para si, aquilo que você quer de melhor para si, assim você também age com o outro, como se fosse para você mesmo. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, não demore nisso. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, ou seja aquela famosa expressão proativo. Haja antes da necessidade, não seja vagaroso, não fique esperando que o cuidado ele bata na sua porta, mas vá ajudar os irmãos de uma forma ativa. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui, esse versículo de número 15 de Romanos capítulo 12, ele vai trazer algo que geralmente a gente costuma falar sobre a simpatia, Você
tornar simpático ou você compartilhar as emoções, que é o que significa simpático, com a outra pessoa. Geralmente as pessoas usam o termo empatia, que é como se você estivesse, né, em é um prefixo de estado, que você está em empatia ou você está no mesmo sentimento daquelas pessoas. Bem que eu acredito que seja mais prático a gente entender no termo de simpatia, que é você tentar chegar o mais próximo da emoção daquela pessoa. É lógico que para quem adquire alguma coisa e está num nível de felicidade e de alegria alto, você provavelmente não vai chegar nesse mesmo nível igual, mas você vai conseguir imaginar aquilo que aquela pessoa está sentindo e se alegrar com ela. Assim como alguém perde alguma coisa, algum ente querido, e às vezes você nunca perdeu, mas você tenta viver aquilo como se acontecesse com você também. Então é algo mais simpático. Né? Você está ali entendendo os sentimentos das pessoas. Não, para você entender, você precisa saber como aquelas pessoas se expressam. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Aqui são três conselhos, três pilares bem interessantes. Sede unânime entre vocês. Aqui não acredito que o apóstolo Paulo está falando que ele está pensando que todos nós teremos o mesmo gosto culinário, o mesmo gosto edumentário, a gente não vai ter as mesmas preferências de filmes, de séries, a gente não vai ter os mesmos gostos musicais, mas a questão de ser de unânime é o quê? Todos nós estamos juntos em busca, em trabalho, em crescimento na obra de Cristo. Então, se Deus é o nosso cabeça, todos nós teremos a mesma condição, o mesmo objetivo de chegar no mesmo alvo que é o Senhor nosso Deus. Então, nisso nós devemos ser unânimes. Qual que é a esperança da igreja? Qual que é a esperança de todo crente? A volta e o estado de com Cristo por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. E esse não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, é como você se ocupar demasiadamente com as coisas que vão tirar esse seu pensamento das coisas celestiais e substituir pelo que ele chama aqui de coisas altas, coisas grandes, coisas que luxo, riqueza. Não necessariamente nós vamos ambicionar tais coisas, apesar de que Deus assim nos dá, Deus dignifica o nosso trabalho e nos abençoa, mas ele fala, olha, vocês se acomodando com as coisas humildes, vocês estando debaixo da humildade, se for a vontade de Deus, a seu tempo ele com certeza vai te exaltar. E não seja sábios em vós mesmos. Pessoas presunçosas, arrogantes, achando que são autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de muitas pessoas ao longo do dia. Você precisa da pessoa que faz o seu pão. Você precisa da pessoa que plantou o seu café. Você precisa da pessoa que costurou a sua roupa. Você precisa da pessoa que transportou o seu alimento. Você precisa de muitas e muitas pessoas durante todo o dia. Então, nós não somos autossuficientes. Versículo 17: ninguém torneis mal por mal, ou seja, não pague com a mesma moeda. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aqui esse conselho é um conceito para um cristão verdadeiramente, porque às vezes nós olhamos no sentido horizontal, entre homens e homens, e nós queremos fazer coisas que nos dignifiquem, coisas que nos exaltem, mas nós devemos olhar sempre para Deus. Se nós faríamos qualquer coisa que nós escondêssemos dos homens, com certeza Deus também as reprova. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu a recompensarei, diz o Senhor. O Senhor é aquele que luta as nossas batalhas. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, esses são conselhos práticos, não só em relação àquilo que nós devemos ter de comportamento, mas como nós devemos nos comportar nos sentidos adversários, quando as coisas estão ruins, quando nós somos afrontados, a forma que nós devemos nos comunicar, a forma que nós devemos nos portar é a mesma como Cristo suportou durante a cruz. Ainda que ele estava num momento de agonia, num momento de dor, num momento da sua morte, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esse perdão de Cristo é um perdão sincero no qual nós podemos acreditar. Então, se o nosso inimigo, se o teu inimigo te ofende, comunique a ele a obra de Cristo e faça-o entender que nós não vencemos o mal com o mal, mas nós podemos vencer o mal comunicando o bem de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, a nossa lição ela está dividida em três principais tópicos.
O primeiro deles, a qual nós vamos tratar agora, diz da importância da comunicação. O segundo vai falar sobre os perigos da falta de comunicação e, por fim, resgatando a comunicação saudável. No primeiro tópico, portanto, ele vai trazer pontos importantes que vai dizer que nós somos seres comunicáveis, os benefícios da boa comunicação e a bênção da comunicação com Deus. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender nessa construção do ser humano é Deus nos fez para que nós sejamos seres sociais. Um indivíduo, né? Tem até algumas questões filosóficas que dizem que um indivíduo ele só pode ser indivíduo quando ele está no meio de uma sociedade, porque se ele for sozinho, ele não tem nem referência de si mesmo. Aí você deve estar pensando, poxa, então como é que era a vida de Adão antes de Deus fazer da sua costela Eva? Ele tinha uma comunicação, ele se relacionava com Deus, que é o ser, é a pessoa que nós devemos ter um relacionamento por excelência, uma comunicação por excelência. Mas Deus, em determinado período, ele olha e diz que não é bom que o homem esteja só. Ali ele está falando num sentido conjugal. Eu vou fazer-lhe uma adjuntora que esteja junto, adiante dele, para que o homem comece a ter interações. E além disso, Deus teve essa finalidade para que o homem, o primeiro casal, eles enchessem a terra, fossem fecundos, para que cada vez mais nós crescêssemos em quantidade, para que nós nos relacionemos. Então o homem foi saindo de partes mais tribais, onde tinha as famílias, e foi se agrupando, foi feita tribos, cidades, e hoje nós temos estados, países, toda a nossa configuração. E de modo que a gente se arranja, né, tanto com os nossos interesses, mas também pensando nos interesses terceiros, porque nós somos seres comunicáveis. Você não consegue ficar o dia inteiro sem precisar de nenhuma pessoa, sem se comunicar com ninguém. De qualquer forma, todos nós estaremos nos comunicando de uma forma boa ou de uma forma ruim. E é importante também dizer que para a gente ter uma boa comunicação, e essa importância da comunicação diz muito a respeito disso. Porque se eu quero alguma coisa e não sei falar dessa coisa, eu não sei como pedir, ou eu posso receber algo errado ou eu posso não receber. Até mesmo Tiago, na sua epístola, ele vai falar assim, ó, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Por quê, Tiago? Porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Como é que a Bíblia nos ensina a pedir para Deus? Né? Jesus vai nos falar, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão tudo e vos será feito. Então qualquer condição para comunicação com Deus e para ser atendido por Deus, como eu me comunico com Ele? Comunicando-me de acordo com a sua vontade para a minha vida e de acordo com a sua palavra. Eu não posso pedir para Deus algo que Deus já descreveu, já nos disse que não faria. Eu não posso pedir para Deus a destruição de alguém, porque Jesus Cristo veio para salvar todas as pessoas, apesar de algumas vezes dar vontade, né? Assim como os filhos de os Boanerges, né? João e Tiago, Senhor, se o Senhor quiser a gente ora e cai fogo do céu e mata todo mundo só porque não quis te receber. Eu sei que às vezes dá vontade, mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para a destruição. Jesus veio para a salvação. Quando for o tempo de destruir, Deus vai fazer isso pela sua própria justiça. Mas ele nos chamou para abençoar, assim como nós lemos. E a importância dessa comunicação também diz respeito, como vocês já puderam perceber, a quem nós vamos nos endereçar. Ou seja, para eu ter algo atendido, eu preciso saber para quem eu estarei pedindo e como eu estarei pedindo. A vocês que têm seus pais e as suas mães, vocês sabem que um jeito de pedir para os seus pais ou para as suas mães é um jeito às vezes diferente de pedir entre eles. Às vezes com um pai, um filho que tem boas notas, um filho que obedece, ele vai conseguir mais coisas do seu pai do que aquele desobediente, aquele que dá um pouco mais de trabalho. Então depende muito, essa comunicação depende de vários fatores de comportamento. Até inclusive para você se comunicar bem com um colega, com alguém que você gosta, alguma moça que gosta de algum rapaz e quer se comunicar com ele para namorar e casar e vice-versa, você precisa conhecer essa pessoa, as vontades dela e verificar se há compatibilidade. Então você precisa ser transparente o suficiente para demonstrar as suas intenções e precisa saber interpretar as emoções das outras pessoas. Então a importância da comunicação ela é vital para você saber aquilo que você vai falar, quando você vai falar, como você pode falar, e não é isso, e isso é importante que fique claro, isso não é colocar uma máscara, isso não é ser falso para você falar com outra pessoa. Isso é você entender que vocês são seres diferentes. Alguém vai preferir algum comportamento
detrimento do outro. Então isso é as formas da comunicação. Você não se comunica em natura, né? Não é você. Você tem um jeito para falar, você tem um jeito para se comunicar. Por exemplo, eu para me comunicar nessa aula, eu tento falar de uma forma mais correta possível, a mais cadencial possível. E às vezes quando eu estou me comunicando com um amigo, a gente faz alguma piada, fala alguma coisa errada. Isso depende de como nós estamos nos relacionando e aquilo que nós queremos comunicar. Então, lembre-se bem, a comunicação sempre depende de você, como você vai transferir aquilo que você quer comunicar, aquela pessoa que está recebendo aquela comunicação e a mensagem propriamente dita, o que você quer comunicar. Se você quer comunicar que gosta da moça, você vai fazer alguma coisa para chamar a atenção dela. Para você fazer isso de uma forma correta, você precisa saber o que ela gosta. Então, as formas da comunicação, elas também estão no meio de trabalho. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você se comporta de uma forma que não é da mesma forma que você se comporta quando você senta na mesa da sua casa para jantar, né? Então, existem diversas coisas que nós precisamos fazer em relação à comunicação, porque nós somos seres sociais e nesses meios sociais existem regras que vão determinar qual que é o melhor e o pior comportamento, qual que é a melhor e a pior comunicação. Agora, nessa segunda parte da nossa lição, nós vamos falar sobre os perigos da falta de comunicação. E para isso, nós vamos abordar o texto de 1 João, no capítulo 1, no seu versículo de número 7, que diz assim: Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, então é condicional, como Ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros. Então, qual que é o perigo da falta de comunicação? Que para eu ter a comunhão, eu preciso me comunicar, né? A comunhão, comunicação tem a mesma origem semântica, que é tornar comum. Quanto mais eu torno comum algo com alguém, mais próximo dela eu estou, logo nós temos mais comunhão e a gente diz disso da amizade. Amizade é quanto mais afinidade nós temos e quanto mais tempo nós passamos juntos. Então, quando nós andarmos na luz, que foi para onde o Senhor nos resgatou, porque Ele lá está na luz, onde não há trevas, onde não tem nada sombrio, nós temos comunhão uns com os outros. Ainda que em todos os sentidos nós não necessariamente tenhamos afinidades, nós não tenhamos as mesmas preferências. Mas quando nós estamos distante o suficiente do povo de Deus, né, logo dificilmente nós seremos de Deus. Né? Porque se, apesar dos problemas, apesar dos encalços que a gente tem nesse percurso, nós sabemos que Deus ama a todas as pessoas. Inclusive, Ele quer moldá-las no modo de Cristo. Não necessariamente Deus vai pegar alguém que no meu caso, fleumático, e vai transformar ele num sanguíneo, ou vai pegar um colérico e vai transformar ele num melancólico. Não, a ideia de Cristo é pegar cada um desses temperamentos e equilibrá-los pela pessoa de Jesus. Então, se você é sanguíneo, você não vai deixar se levar pelos seus impulsos. Se você é colérico, você vai ter a temperança de Cristo. Se você é melancólico, você precisa ter a alegria de Deus. E se você é fleumático, você precisa ter o dínamo de Deus na sua vida. De todas essas formas, você precisa do equilíbrio, né? E quando nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a gente pensa, para que eu vou me comportar dessa forma? Mas se Cristo, ele fez a questão de se moldar e de se modelar numa imagem, no corpo terreno, para comunicar o amor dele a nós, né? Nós assim, espelhando a Cristo, nós devemos fazer alguns esforços, alguns sacrifícios para nós termos melhor comunhão uns com os outros. Quer ver um exemplo? Eu aposto que você tem algum amigo, alguma amiga, alguém conhecido, isso para todas as pessoas, tanto jovens, adultos, adolescentes, não importa. Você olhou para aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é metida. Eu não gosto daquela pessoa. E você nunca conversou com ela. Aí você vai se aproximando, vai comunicando com ela, aí você percebe que tem afinidades e logo vocês já estão até se tornando amigos. Então, até a gente falou isso na aula sobre o preconceito. A gente não pode deixar que isso bloqueie a comunhão que Deus tem reservado para as nossas vidas, né? E a gente precisa comunicar com a sabedoria, que também nos orienta aqui pela lição, a qual ele cita Colossenses 4:6, onde lemos: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E essa questão do temperado com sal é maravilhosa, porque quando você chega na casa de alguém para comer, você pode elogiar a marca de qualquer coisa, da comida, o tipo das coisas, mas ninguém nunca elogia o sal.
Fala assim, nossa, que sal gostoso, esse é o sal do cisne, é o sal do Himalaia. Está pouco preocupado com a origem dele. Mas ele pode estragar a comida se for muito salgado, e ele pode estragar a comida se não tiver sal. Então que as nossas palavras estejam como o sal, na medida, temperadas como sal. Nem tão salgada, nem sem sal. E de modo que o sal realce todos os sabores, que é aquilo que é a sua finalidade. O sal ele não precisa parecer-lhe o seu próprio sabor, mas ele vai realçar tanto o sabor do arroz, o sabor do feijão, o sabor do frango, da carne, ou qualquer coisa que você tempere com sal. Essa é a ideia de comunicar com sabedoria. E quando eu comunico com sabedoria, eu sei aquilo que o outro vai, como ele vai se sentir, né? Por exemplo, eu lembro que a gente tem uma amiga que ela é extremamente sanguínea. Então ela chega já gritando como se tudo tivesse bem sempre, todo dia. Aquela pessoa animada que você olha pra ela e fala, meu Deus, que preguiça dessa pessoa, ela tá sempre tão animada. E você, às vezes, eu sou fleumático, né? Eu sou tranquilo. Então, às vezes eu falo, poxa, às vezes dá vontade de ter essa energia. Aí às vezes as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você é sempre tão calmo. Eu falo, nossa, eu queria ser mais agitado. E o que é mais agitado fala, eu queria ser tão calmo. Aquele que é colérico, mais intempestivo, fala, nossa, eu queria ser às vezes mais tranquilo. Aquele que é melancólico fala, nossa, eu queria falar mesmo tudo que eu penso, eu não queria guardar tudo em mim. Então nós temos essas diferenças, mas nós devemos saber que em Cristo todas essas diferenças elas são dissipadas, apesar de que, de novo, Deus não quer que você deixe de ser o que você é. Ele quer que realçar o sabor de Cristo na sua vida. Essa é a ideia. Ele quer transformar a sua vida, de modo que você, com as suas características, esteja cada vez mais parecido com Cristo. É assim que ele comunicou a sua vontade e é assim que nós devemos comunicar a vontade dele. Por fim, meus irmãos, no nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre como nós podemos resgatar a comunicação saudável. Então, ele vai trazer aqui a forma de você resgatar a comunicação com seus pais, com a sua família e principalmente com Deus. Tem algo que é feito no mundo corporativo quando vai falar sobre comunicação. Então, se você fosse resumir a forma de comunicação, existem 5 formas específicas de você comunicar. Então, a primeira é a mensagem. É aquilo que você quer falar. É aquilo que você quer comunicar. Seja, a gente está falando de mensagem, às vezes ela vai ser textual, que é a forma de você escrever, oral, que é a forma que você fala, às vezes a gesticulação, como você quer apresentar algo, às vezes com um olhar, às vezes com um sorriso, às vezes com um jeito. Então tudo isso é a mensagem e ela vai sendo codificada. E esse código é as formas que nós acabamos de falar. Então eu quero comunicar que eu estou bravo, às vezes eu faço aquela cara fechada, sabe? Então eu não estou falando nada, mas eu estou com a cara fechada. Então eu estou codificando a minha ira com a cara fechada. Então essa é a codificação. E às vezes tem um canal, que é a forma. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com que aquela pessoa olhe para mim, eu vou fazer com que aquela pessoa ouça-me, eu vou gravar, eu vou pular, gesticular, gritar. Então todas essas questões da mensagem codificada, ela precisa de uma forma. Com que eu vou fazer isso? Com que ferramenta eu vou fazer isso? Né? E algo que algo que é possível, que a gente precisa entender e que acontece muito nas comunicações, por isso que às vezes é difícil se comunicar com os pais, com os amigos, é o ruído. O que é o ruído? São possíveis deficiências na comunicação. Por exemplo, você jovem, adolescente, você tem entre 15 e 17 anos, como exemplo. Imagina que quando você nasceu, seus pais tinham ali por aproximadamente 25 anos. Então agora eles são adultos de 40 anos e você tem 15 a 17. Vejam que existe uma diferença de 25 anos entre vocês. Então, às vezes, aquilo que você quer mostrar ao seu pai e aquilo que ele entende como necessário está completamente diferente. Você fala hoje, né, principalmente para os seus pais, quando eles são mais velhos, pai, eu preciso muito de um celular novo, porque não sei o que e todo mundo tem. Ele, quando vai fazer essa comparação, ele vai falar, quando eu tinha essa idade de 15, 17 anos, a única coisa que eu precisava fazer era trabalhar. Então, se o pai não está aberto a entender as necessidades do seu filho, e o filho não está aberto para entender como pensa o seu pai, provavelmente vai ter um ruído de comunicação. Então, uma forma que você pode corrigir esses problemas de comunicação é você entendendo aquilo que é importante para o seu pai e você pai entendendo aquilo que é importante para o seu filho. De modo que vocês se comunicam não necessariamente para um concordar com o outro, mas para que pelo menos ambos cheguem num senso, algo que é comum.
Fala assim, olha, vamos pegar ainda o exemplo do celular. Você fala que quer muito um celular. O seu pai entende que não é uma necessidade tão urgente. Então o que vocês podem fazer? Olha, daqui a 6 meses a gente ajunta o dinheiro e a gente compra o celular. Então ele nem disse não e nem foi uma resposta imediata, ele nem te deu imediatamente. Então vocês juntam nesse período de 6 meses, né? Falando aqui como um exemplo, podem trabalhar juntos, podem economizar juntos, você pode economizar a mesada, se você já trabalha, você pode fazer algum plano ajustando com seus pais, se for o caso, para você comprar um celular que você quer. Ou então, se for algo muito necessário, fazer algo que seja mais rápido, existem diversas formas de se chegar numa consideração comum. Mas para você chegar em algo comum, você deve comunicar, você deve apresentar as suas necessidades e você deve entender. Isso também é muito importante. O ruído se dá quando você comunica e você acha que você vai receber imediatamente. E os crentes, eles têm muito esses problemas, nós os crentes. Nós achamos que Deus é imediatista. Fala assim, Deus, eu quero a porta aberta, e acaba de orar, toca o telefone. É lógico que Deus pode operar dessa forma. Mas às vezes, eu diria que na maioria das vezes, Deus usa os testes do tempo para nos provar. Então ele nos faz esperar, espera mais um pouquinho, e quando nós recebemos, às vezes nós não entendemos o porquê nós passamos por aquele processo, mas aquele processo foi importante para entender que às vezes aquilo que nós desejamos, às vezes não é nem tão o melhor assim para nós, ou Deus não nos dá mesmo porque Ele sabe que nós não precisamos, ou nós pensamos em coisas melhores. Então, essa forma de comunicação, de você tornar comum algo que você necessita, isso funciona para todas as esferas da sua vida. Você sempre vai se relacionar com pessoas diferentes de você, porque você é único, não existe ninguém igual a você em todos os sentidos, e você precisa ter afinidades para você comunicar da melhor forma possível e você entender da melhor forma possível, né? Já ouviu aquelas pessoas que falam com gírias do começo ao fim? E no final da frase você não entende aquilo que a pessoa quis dizer. E veja como isso tanto para gírias, às vezes até mesmo um outro sotaque. Se você é de São Paulo, vai pro Rio Grande do Sul, lá no interior, onde o pessoal fala piá, aí você, para entender que piá é menino, né? E é um outro jeito de falar, é uma outra idiomatização. Isso precisa trazer em senso comum, para que vocês ambos entendam o que está querendo dizer aquilo, né? Isso acontece com outro idioma. Você precisa entender as formas disso. E você deve evitar ao máximo que tenha ruídos, porque se a comunicação já é difícil, aí tem outra parte desse processo, né, que é o quarto ponto. Então nós já falamos sobre a mensagem, sobre o canal, sobre os ruídos. Aí a decodificação, ou seja, eu preciso entender aquilo que aquela pessoa está dizendo. Eu posso comunicar para vocês que eu estou nervoso. E qual que é a decodificação que geralmente a gente faz? Por que fulano está bravo comigo? Então, isso a gente cria um monte de fantasma. Nossa, será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz aquilo? Será que era aquilo? Será que eu deixei de fazer? Por que será? Será que eu não curti a foto? Será que eu não compartilhei? Será que eu esqueci alguma coisa? Quando você poderia chegar para a pessoa e falar assim, viu, por que você tá brava comigo? Aí a pessoa às vezes fala, não tô bravo com você. É que você olhou feio. Porque caiu algum negócio no meu olho e doeu. Sabe, às vezes é um negócio tão simples e a gente cria tanta coisa na nossa cabeça por falta de comunicação, por falta de decodificação, ou seja, de entender aquilo que a outra pessoa comunicou, que às vezes não foi nem para você, né? É importante também dizer que a gente não pode ter síndrome de modelo. Sabe qual que é a síndrome de modelo? É assim, modelo, quando ele entra na passarela, ele sabe que tá todo mundo olhando para ele, que tá todo mundo tirando foto dele, ele é o centro das atenções, tudo que está sendo comentado sobre ele. E às vezes a gente vai andar na rua, alguém tá do nosso lado, dá uma risada, a gente olha, tá rindo de mim por quê? A gente olha pro outro lado, a pessoa, sabe, e a gente acha que tudo é pra gente. E a gente cai nessa síndrome do modelo, onde necessariamente não tem nada a ver com a gente. A pessoa às vezes só tá rindo porque lembrou de alguma coisa, né? Eu sou assim, às vezes eu tô andando na rua, de repente eu dou risada do nada, porque eu lembro de alguma coisa engraçada. Mas se eu estiver olhando pra pessoa, às vezes ela pode achar que eu tô rindo dela. Então cuidado, né? O mundo não gira em torno de você. E por último, para que se tenha uma comunicação saudável, precisa do feedback. No feedback, né, que seria um retorno, na palavra em português, que eu prefiro até, esse retorno é falar assim, olha, eu sei que você quis me passar uma mensagem, mas às vezes o canal não foi adequado, a forma não foi adequada e ainda teve um ruído na comunicação. Aí a decodificação eu não entendi. Você pode repeti-la? Ou você entendeu, mas às vezes aquilo não parece que faz sentido, você faz um julgamento prévio. Você fala assim, olha, eu ouvi que você disse isso, mas eu entendi tal coisa.
É isso mesmo que você quis transmitir? A pessoa vai falar não, vai tentar melhorar como ela quis transmitir, ela vai falar é isso mesmo, e aí vocês vão se alinhando. Então é importante que em todas as formas isso aconteça. O segredo da comunicação é que você consegue ser bem relacionado com qualquer pessoa, em qualquer lugar que você chegue. Você consegue falar desde numa empresa, desde os cargos mais baixos até os mais altos, se você souber se comunicar. E quando você não souber, a melhor comunicação com certeza é o silêncio para as pessoas. Mas lembrando que para o nosso Deus, e glória a Deus por isso, Deus prefere que nós o comuniquemos da forma às vezes mais esquisita possível, porque em todos os sentidos ele nos entende, porque ele conhece, esquadrinha o desejo do nosso coração. Para o nosso próximo, a gente precisa fazer todas essas formas para que ele entenda da melhor forma possível. Com Deus, ele ouve os nossos gemidos, ainda que inexprimíveis, ainda que quando a gente não consiga falar, quando a gente dobra o nosso joelho e a única coisa que sai da nossa face são lágrimas, ele consegue entendê-las, ele consegue discerni-las e ele sabe aquilo que nós queremos, mesmo quando nós não sabemos o que queremos. Então, com o nosso Deus, é importante nos comunicarmos. Deus já sabe o que você quer pedir. Deus já sabe o que você precisa, mas Ele quer se comunicar com você. Inclusive, algo que é interessantíssimo em toda a Bíblia é um Deus que faz perguntas. Você já parou para pensar quando Deus desce lá no jardim do Éden e pergunta: Adão, aonde você está? Veja, não é estranho um Deus onisciente perguntando ao homem aonde você está? Você vê Deus perguntando, Elias, o que fazes aí na caverna? E esse Deus que faz perguntas é um Deus que faz porque quer se relacionar, porque ele sabe de todas as coisas. Ele poderia falar para Adão, Adão, você está no tal ponto da terra, tarará, eu medi, você está a 1 quilômetro de tal ponto, tem uma borboleta azul a 10 metros de... Deus poderia dar descrição geométrica do mundo inteiro e colocar Adão nessa geometria, mas ele prefere perguntar a Adão porque ele precisa que o homem se comunique com ele. Ele precisa para abençoar o homem, não que Deus tenha necessidade nenhuma. Acho que é até melhor refazer essa frase. Deus quer que o homem se relacione com ele. E ele quer fazer isso através da comunicação. E Cristo, como sendo o nosso ápice da revelação, ele nos abriu o véu para que nós possamos ter um relacionamento cotidiano com o nosso Deus. Então nós devemos aproveitar isso e quanto mais nós nos comunicamos com Deus, mais nós nos comunicaremos entre os irmãos, porque essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos comunhão uns com os outros, porque se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus queridos, ficamos aqui então nessa nossa 7ª aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos Juvenis. Eu espero que Deus edifique a sua vida através dessa palavra e nós nos vemos na nossa próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até mais.